Olá! Hoje a gente vai mergulhar aqui em alguns trechos de um livro, A Ordem de Salém, a Revelação dos Filhos de Deus, do T. Djalma Melo Silva. É um livro dedicado, olha só, a cada brasileiro vivo, e a ideia é apresentar o que ele chama de teologia primordial. Nossa missão aqui é investigar um pouco essas ideias centrais que o autor traz nesses fragmentos, né? Tentar desvendar alguns desses mistérios. Pois é, e essa ideia que ele traz de teologia primordial é bem intrigante. Pelo que dá para entender dos trechos, seria tipo uma noção de conexão com Deus mais direta, mais pura, sabe? Algo que existia antes das leis formais, do sacerdócio levítico. O material provoca a gente a pensar sobre a formação de Jesus. Por que os ensinamentos dele soavam tão diferentes, radicais até? E aí ele sugere essa conexão antiga, né? Com Melquisedeque, com os tais filhos de Deus lá de Gênesis. Vamos dar uma olhada nisso. Exato. E o ponto de partida do livro, pelo menos nesses trechos que a gente viu, é um momento bem tenso lá em João, capítulo 8. Especialmente quando Jesus solta aquela frase: "Antes que Abraão existisse, eu sou". Nossa, a reação foi imediata, né? Violenta. O que estava em jogo ali, segundo o autor? Sim, foi uma confusão danada. O texto liga esse "eu sou" direto com o nome de Deus revelado a Moisés lá no Êxodo, né? O "eu sou o que sou". Para quem estava ouvindo Jesus ali na hora, aquilo soou como blasfêmia mesmo, uma reivindicação de ser Deus. Por isso tentaram apedrejar ele. Mas além disso, essa passagem de João 8, e o livro explora bem isso, discute o que é a verdadeira liberdade. Não é só ser descendente de Abraão, né? Tem a ver com uma ligação espiritual real, com obediência a Deus. Faz um contraste forte com a simples herança de sangue. Entendi. Quer dizer, não basta a linhagem. E nesse contexto, o que significa exatamente quando Jesus fala: "Se vós permanecerdes na minha palavra"? O livro parece dar uma atenção especial para essa parte. Tá sim, com certeza. O autor usa até uns diálogos fictícios para explorar o termo grego menol, que é permanecer. E ele conecta isso a duas ideias bem fortes. Primeiro, aquela imagem da videira e dos ramos, lá de João 15. O ramo só tem vida, só dá fruto, se permanecer ligado na videira. É uma conexão vital, entende? E segundo, ele liga com o talmidim, que é o jeito hebraico de ser discípulo. Não é só escutar o mestre, é andar junto, imitar, viver como ele. Então, permanecer na palavra seria muito mais que decorar versículo. Seria deixar a palavra viva, o próprio Jesus, moldar a vida toda da pessoa. Essa ideia de conexão vital, de imitação, em vez de só a descendência física, isso nos leva direto para a figura de Abraão, que é super central na discussão, mas talvez de um jeito um pouco inesperado quando entra Melquisedeque na história, né? Exatamente. Abraão é chamado ali de berço da aliança. Mas a discussão em João 8 já desafia essa confiança cega só na descendência. E aí o texto traz Melquisedeque, aquele personagem misterioso lá de Gênesis 14, rei e sacerdote de Salém, que abençoa Abraão e aparece sem pai, sem mãe, sem genealogia, como diz Hebreus depois. A tese que os trechos desenvolvem é que essa ordem de Salém representa um sacerdócio muito mais antigo, primordial mesmo, anterior ao Levítico. E o autor sugere uma ligação dessa ordem com a linhagem de Sete, o filho de Adão, de quem Gênesis diz que começaram a invocar o nome do Senhor. E também com os filhos de Deus, de Gênesis 6. Então a grande sacada que o livro propõe é essa, que Jesus não pertenceria à ordem sacerdotal de Levi, mas sim a essa ordem de Salém, que é muito mais antiga e talvez até esquecida. Isso, essa é a ideia central que está sendo apresentada ali. O sacerdócio de Jesus, que Hebreus descreve como segundo a ordem de Melquisedeque, não viria da tribo de Levi. Pelo contrário, restauraria essa conexão espiritual primordial. Uma conexão que seria, segundo o livro, superior e mais universal, ligando Jesus a figuras justas como Enoque, Noé, Jó, gente que viveu e adorou a Deus bem antes da lei mosaica. E um ponto-chave que o autor parece destacar é a bênção de Melquisedeque a Abraão. Isso aconteceu antes da circuncisão, antes da lei ser dada. Isso é visto como um sinal. Um sinal de que a fé verdadeira sempre foi acessível a todos, não restrita a um povo ou a uma linhagem específica. Olha, é realmente uma perspectiva diferente.
bem diferente. Então, resumindo o que a gente viu nesses trechos da Ordem de Salem, o livro convida a gente a pensar numa linhagem espiritual meio esquecida, essa tal Ordem de Salem, que conectaria figuras bem antigas, tipo Sete, Enoque, Melquisedeque. E Jesus teria vindo justamente para restaurar essa ordem, trazendo um sacerdócio baseado numa fé mais original, mais universal. Exato. E fica aquela provocação final que o material deixa no ar, né? Será que essa leitura, essa ideia de uma história esquecida do sacerdócio, ligada à Ordem de Salem, será que ela oferece uma chave para a gente entender melhor, de forma mais ampla, a universalidade da mensagem de Cristo? Poderia essa perspectiva nos ajudar a ver o sacerdócio dele para além daquelas estruturas religiosas que se consolidaram depois? É algo que esses trechos, sem dúvida, nos convidam a refletir.